Olá, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical sobre a lição do Sermão do Monte. Estamos agora na lição número 9 da revista Sermão do Monte e vamos falar agora sobre negação e afirmação na vida cristã. Separe seu papel, seu lápis, sua Bíblia e se concentre agora nos ensinamentos que o nosso bom Deus tem a nos dar. Espero que tenha uma boa aula. Deus te abençoe. É um prazer estar aqui com você estudando a palavra de Deus. Bem, como foi dito no início, nós vamos estudar a afirmação e negação da vida cristã. E sobre isso nós vamos ver o alvo da nossa lição. O nosso alvo é trabalhar, com a noção de que Jesus é o nosso advogado. Ele é quem deve cuidar das injustiças que acontecem em nossa vida. É com ele que os perseguidores e talvez os que nos fazem tropeçar, os adversários, é com ele, com Jesus, que essas pessoas ou esses sistemas vão ter que lidar nos fins dos tempos. Então, sabendo disso, tendo fé nisso, sendo um cristão de fato, a gente deve ter noção de que, como isso vai acontecer, a justiça não nos pertence, no sentido de que não se deve ser feita a justiça com as nossas próprias mãos. Não significa que uma pessoa não deva ser responsabilizada por um crime. A gente não está falando sobre a esfera criminal. A gente não está falando sobre a esfera do direito. Nós estamos dizendo sobre momentos, sobre nossas vidas, que talvez a justiça humana não seja capaz de intervir, não seja capaz de prender, punir, talvez até mesmo por esse sistema pode até estar corrompido. Por exemplo, uma teocracia de outra religião que persegue o cristianismo, ela não vai ser usada por Deus, por exemplo, para nos proteger. Ela, na verdade, vai ser usada como uma opressão ao povo cristão. Então, mesmo que a justiça de nosso mundo, os institutos de nosso mundo, mesmo que eles sejam falhos, a nossa resposta como indivíduo e não como um instituto de justiça, nossa resposta como indivíduo não deve ser o retorno da injustiça. Nós devemos receber essa injustiça e ter noção de que quem irá retribuir justamente, de forma justa, é o nosso advogado, nosso Senhor Jesus, e é por meio dele que nós não vamos revidar de forma injusta. Mas isso veremos com mais profundidade durante a lição. Isso é só para que nós tenhamos noção do alvo dessa lição. Hoje vamos ter uma melhor compreensão de como um cristão deve lidar com a injustiça que acontece em sua vida. Certo? Então vamos para o próximo slide e ver o que a revista tem a nos dizer sobre o assunto. Muito bem. Vamos agora dar uma passeada no texto base que se encontra em Mateus 5,
do versículo 38 ao 48. Tendo a Bíblia ao seu lado, ficará mais fácil de você analisar melhor essa tabela que vai nos ajudar a entender melhor o que o Jesus quis dizer no Sermão do Monte, nesse trecho do Sermão do Monte. Nós temos duas posturas bem claras, certo? Bem claras, que uma pessoa pode tomar nessas situações. E seria a postura do ódio e a postura do amor. Elas são antagônicas, elas são diametralmente opostas, elas são opostas, né? E estando o ódio de um lado e o amor do outro, nós teremos ações opostas. Uma ação de ódio, ela vai ser oposta a uma ação de amor, no caso de amor cristão, né? Estamos falando do amor cristão, do amor que o cristão deve sentir pelo inimigo, pelo irmão, é o amor mais geral, certo? O amor mais sacrificial. Mas vamos entender isso melhor. Se você olhar nessa parte da tabela que está escrito ódio, olha aqui comigo, a gente vai ver que Jesus ele dá exemplos. Por exemplo, quando alguém bater em você na face direita, quando lhe tirarem a túnica, quando te obrigarem a caminhar 1000 passos. Olha, nós estamos vendo aqui talvez uma coisa que é super importante, mas que pode ficar um pouco confusa para nós, leitores do século XXI. Nós temos que voltar para o texto não com muita sede ao pote, a gente tem que ir com mais cautela, porque temos que entender que Jesus está falando com pessoas do século I, lá do Império Romano, criados numa cultura judaica, na sua maioria que está ouvindo, na maioria são os discípulos, ou seja, são homens, e que estão sob tanto do regime político romano quanto religioso judaico. Então a gente tem que estar pensando nisso. Quando Jesus fala, então, sobre obrigar a caminhar 1000 passos, alguém já te obrigou a caminhar 1000 passos? Alguém já te obrigou? Nunca me obrigaram, graças a Deus. Mas essa é uma situação bem comum na época de Jesus, visto que na legislação romana, qualquer soldado poderia obrigar a um não cidadão que estivesse dentro do Império Romano a carregar qualquer coisa numa distância de 1 milha. Vamos lá, vamos traduzir. Você deve já ter ouvido falar do Império Romano, mas você nunca ouviu o nome Reino Romano, talvez. Por quê? Império é uma palavra importante. Império significa que é uma nação, tá? Um reino, que tem influência em outros reinos. Temos, por exemplo, o território de Israel. Era um país até a invasão romana. O problema é, a influência romana é tão forte que o reino de Israel, apesar de ser um reino naquela época, estava sob o domínio do Império Romano. Então, império significa um reino grande que tem influência em outros reinos. Ou seja, um soldado romano, ele poderia obrigar uma pessoa de um reino submisso a Roma a carregar qualquer coisa. No máximo, a quantidade de 1000 passos. Então, quando Jesus está falando, se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, seria algo que a gente vê como injusto se nós fôssemos, vamos pensar com a cabeça do morador de Israel que nasceu numa nação invadida.
Pensando com a cabeça desse cidadão, a gente vai ver que isso é injusto. Por que eu tenho que ficar carregando? É só porque eles são mais fortes que a gente. Só que Jesus está dizendo o seguinte: você tem que ir além. Carregue 2.000. Então você está falando de uma obrigação que é injusta, ao ver do judeu, e de Jesus também, provavelmente. Só que ele está dizendo o seguinte: vá além dessa obrigação. Mostre resistência, talvez, essa pode ser a resposta, mostre resistência por meio da persistência. Olha só, ele está, talvez a gente pode interpretar, isso já é a interpretação mais a funda, que é, olha, vocês não desgastam a gente, porque a nossa força não está aqui, não está nesse mundo. Vocês ficam tentando desanimar esse povo por meio dessa obrigação de carregar seus pertences, mas a gente não se desanima, porque o nosso reino não é esse, porque a nossa nação não é essa, então você não tem motivo, a gente não tem motivo para ficar desanimado frente a você. Claro, isso poderia ser um alento, mas também imagine o judeu falando isso, o Jesus falando isso para o judeu. Imagina como ele deve ter ficado escandalizado, né? É como se, não sei, pense numa situação injusta que você acha que o governo faz com você e Jesus está mandando você fazer o dobro. Bem, a melhor aplicação não é essa. A melhor aplicação seria a primeira, né? Que é isso não desanima, porque nossas forças não estão aqui. Então vocês não nos esgotam. Bem, se você for olhar o item 2, é mais fácil de entender, né? Se você for, se alguém tirar de você a túnica, entregue também a capa, né? São vestuários da época. Nós podemos, por exemplo, entender que, apesar da pessoa ter sido hostil, nós estamos nos importando se ela vai sentir frio ou se ela vai, se ela está bem, né? É uma postura difícil, né? A pessoa te tirou a túnica, no caso, né? Tirou a túnica de você. E você, não, peraí, mas é suficiente? É suficiente? Não, meu lugar não é aqui, entendeu? Você não está entendendo, né? Meu lugar é muito melhor. Meu lugar, minha cidadania é o reino do céu. Então eu quero que você esteja bem, o melhor possível, porque eu já tenho tudo, entendeu? Eu já tenho tudo. É uma outra aplicação que nós podemos fazer, certo? Mas a mais complicada, eu diria, de entender, certo? Seria ao que lhe bater na face direita, oferece-lhe a outra face, né? A gente imagina, às vezes, que Jesus está sendo uma figura pacifista, né? Não. Jesus é o profeta da gentileza, né? Violência gera violência, então sem violência aí, galera, baixa a bola. Mas a gente tem que lembrar que Jesus não é Gandhi. Jesus ele não está pedindo para a gente ser pacifista. Como a gente pode observar melhor isso? A gente pode ver ele entrando no templo com um chicote, jogando mesa para o chão, empurrando o portão para animal sair correndo. Ele está usando da violência, está usando da força bruta. Ou, por exemplo, quando Jesus ele aconselha seus discípulos a, quando viajarem, né, a usarem, quando eles retornam da viagem e vão viajar de novo, a usarem túnica, espada para se proteger. Então, ele não está falando para a gente ser pacifista, para a gente ser não violência. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está falando sobre violência. Esse não é o caso. Ele também não está falando para você ser violento. O que eu estou tentando dizer é que Jesus está falando sobre outra coisa, não é sobre violência. Jesus fala sobre violência em outros momentos,
tá? Em outras situações que não é essa. O texto para a gente ser pacífico não é esse. Esse texto está falando sobre o seguinte: ele está falando sobre oferecer a outra face e o que isso significa. Bem, então, vou dar uma respirada. Vamos lá. Naquela cultura, não tinha canhoto. E se tinha, quer dizer, tinha canhoto, mas eram poucos. Hoje ainda tem poucos, mas se você fosse canhoto, você era mal visto. Então, ele está normalmente falando para destro, certo? Jesus está falando para destro, vamos botar isso na cabeça. Se alguém te bater na face com a mão direita, onde essa pessoa vai bater? Isso aqui é minha mão direita, né? Ó, vai bater aqui, ó, tá vendo? Na face esquerda, essa aqui é a minha face esquerda. Então esse tapa aqui é o tapa da violência, assim, ó. Entendeu? Bate na face esquerda, se você for destro. Mas se você for dar um tapa na face direita, como você faz? Você faz assim, ó, tapa na face esquerda, tapa na face direita. Tá vendo, ó? É um tapa de costas. Tá vendo? A mão vira as costas. Isso é um tapa de quê? É um tapa de humilhação. É um tapa de desprezo. Quem bate assim, ó, não quer violentar. Quer dizer, é uma violência, mas ele não quer machucar propriamente dito. Ele quer te envergonhar. E aí é aí que Jesus ele mexe com a gente lá no íntimo. Ele tá falando assim, ó, se alguém te dá um murro no rosto, assim, pá, dá o outro lado pra pessoa murrar de novo, né? Entendeu? Não é isso. Se o cara vier com um bastão na sua cara, tem que vir com bastão no outro lado. Não é isso que ele tá falando. Tá falando, se você for humilhado, se você for injustiçado, com o intuito de te envergonharem, se você for motivo de chacota, se você for zoado, a melhor forma de lidar com isso não é retribuindo, mas na verdade segurando. É recebendo e deixando, não devolver com a humilhação. O cristão é aquele que não devolve a humilhação. Entende? Ele não é. Não estou falando que ele não é pacifista. Quer dizer, eu não estou falando que ele é pacifista, ou seja, que não usa violência em nenhum momento. Nem para autodefesa, nem nada. Porque esse texto não está falando sobre violência. Esse texto fala sobre humilhação. Então, esse é o ponto mais complicado, às vezes por causa de uma diferença cultural, certo? Mas ele ainda é aplicável em nossas vidas. Lembre-se que o tapa na face direita, Jesus ele deixa claro que é na face direita. Ele está falando sobre o tapa assim, ó, o tapa da humilhação, certo? Eita, vamos dar uma respirada. Vamos lá, entendeu? Não entendeu? Se deu uma tela azul aí, dá uma volta um pouquinho, dá uma respirada, a gente vai dar continuidade, certo? Essa aula é para você. Então, se tiver que dar uma paradinha, dá uma paradinha. Vamos dar agora continuidade, beleza? Depois de tomar um copo d'água para ir adiante, tá? Bem, depois de tomar aquele copo d'água refrescante, dar aquela respirada, vamos dar continuidade aqui e ir para o primeiro questionamento da nossa revista. A revista pergunta: será que alguém que pauta sua vida nos princípios do Sermão do Monte é um desolado? Vamos parar para pensar. A gente está falando para não retribuir humilhação com humilhação. Então é para você segurar a barra, né? Para você segurar a onda. Ele está dizendo no Sermão do Monte que a gente não deve retribuir mal com mal,
que a gente não deve ser indiferente ao inimigo. Não, na verdade, a gente deve amá-lo. Não necessariamente virar brother dele, né? Não estamos falando de gostar dele, mas é se importar com ele. Nossa, ele passa fome, ele passa frio, ele tá bem, tá mal, né? Ele precisa de ajuda, sabe? Ser o primeiro a ajudar, talvez, né? Não necessariamente o primeiro, mas não desejar um mal àquele inimigo, né? E sim ter noção de que não é você que deve desejar o mal ao inimigo. Mas isso aí já é spoiler, né? Já é spoiler. O que acontece? Para pensar, será que é fácil viver nesse estilo de vida? É simples. Assim, é tranquilo. De um dia para o outro, você segue o sermão do monte, arrisca facinho. Creio que não. Mas a pessoa não fica desamparada, quem segue. Pelo contrário, diz a revista, né? Esse é o único padrão de felicidade que alguém pode conhecer, né? Diz a revista. Nisso está a diferença nas relações interpessoais. Ou seja, a revista está dizendo que esse é o padrão para que se tenha um bom relacionamento interpessoal com os outros, certo? Interpessoal já é com os outros, beleza? Esse é o posicionamento da revista. Vamos ver o que ela tem a nos dizer a seguir. Ora, nós temos a primeira coisa bem clara que a gente está reiterando, batendo no martelo a todo momento aqui, que é a vingança não nos pertence, né? Podemos observar isso no versículo 38 e 39, quando a gente não retribui a humilhação com humilhação, certo? Ou quando a gente nos tiram a túnica e a gente entrega a capa, porque a gente sabe que não é a gente que vai lá pegar a túnica de volta. Não é. Primeiro ponto aqui da revista é que Jesus nos mostra que a vingança não nos pertence. Vamos entender melhor o porquê. Mas antes de entender o porquê, a aplicação, que é muito importante, é que, quando maltratado, o cristão deve reagir com perdão, nunca com retaliação. Certo? Claro, uma coisa importante para o perdão é que o outro deva entender que ele está fazendo algo de errado, né? Porque perdoar alguém que não quer ser perdoado faz mais diferença para nós, né, como pessoas, do que para outra pessoa. Mas se a pessoa entende antes, depois, durante que está errada, que ela não foi retaliada, que você não agiu com retaliação, aí o perdão tem muito mais poder. Certo? Vamos agora para o segundo ponto. Bem, já olhando aqui, né, que a gente já deu uma pincelada lá no início, é que existem 4 imagens muito importantes que Jesus usa para ilustrar o pensamento dele, que é a outra face, a capa, a segunda milha e o pedinte. Beleza? Dando uma relembrada aqui, a outra face diz respeito à humilhação. A capa diz respeito à necessidade, cuidar da necessidade do outro. A segunda milha, ela tem a ver com a persistência, com ânimo, talvez até com um certo, como é que se fala? Subversão, certo? Seguindo a regra
que você, indo além da regra, que você dá uma pincelada, dá uma mensagem para aquele que está causando mal de que ele não tem poder sobre a mente daqueles que seguem a Cristo. E temos a imagem do pedinte que mostra a noção de agora me fugiu a palavra, mas já vai aparecer. Não é a noção de gratidão, não, é de generosidade, perdão. É a generosidade. Estamos falando de generosidade. Humilhação, necessidade, subversão e generosidade. Está bem? Com isso, temos uma breve conclusão de que Jesus não proibiu a justiça punitiva. Aquele papo que a gente estava tendo lá no início sobre crime. Jesus não está falando sobre crime. Assim, que a pessoa não deve ser punida, não deve ser presa, não deve pagar pena. Não, que o crime deve ser absolvido. Beleza? Às vezes a pessoa pode até cometido um crime contra você, mas a sua responsabilidade não é a punição de volta, não é tomar a lei nas próprias mãos e lançar na cabeça da pessoa. A sua posição na sociedade deve ser de perdão frente àquela atrocidade. Não quer dizer que é fácil, mas é uma posição de, olha, eu sei que a justiça não é comigo, ela não está nas minhas mãos, cabe a mim, vendo que aquela pessoa será punida, perdoá-la, que será principalmente, melhor para a pessoa que sofre, traz liberdade, traz libertação, não só da mentalidade, do emocional, mas também do espiritual. Mas aí você pode até perguntar, tá, tudo bem, por que devo agir assim, né? A situação é percepção da realidade cristã. É a percepção de que em Cristo você não faz parte mais desse mundo, você não confia unicamente na justiça desse mundo, mas você entende que haverá uma justiça mais justa, uma justiça justa de verdade, quando Jesus retorna. Jesus, se você observar em Colossenses 1, ele tem a posição máxima de autoridade no mundo. Observando o texto, verá, ele é a imagem do Deus invisível, todas as coisas foram por meio dele, para ele foram criadas, e está sobre toda a potestade, sobre qualquer autoridade. Não existe 1 centímetro cúbico do universo que Jesus não diga, meu, sabe? Ele é o detentor de todo o universo. Então, se você acredita nesse Deus e nesse Jesus, você pode ficar tranquilo de que, sabendo que ele é justo, ele está sobre qualquer situação e ele é capaz de punir severamente aqueles que merecem a punição severa. Então, a nossa postura não é mais de justiceiro, é de súdito. É de súdito que obedece a esse rei do universo. E aí esse rei do universo, ele vem para a Terra para agir como? Agir amando o inimigo. Ele age assim. Ele não é hipócrita, ele age desse jeito. Esse Senhor do universo, ele ora pelos perseguidores. Ele ora por eles, se importa. E para Jesus,
a oração é muito importante. Ela é chave, ela é a expressão maior de intimidade com Deus. Sendo um cristão de fato, a oração deve ser algo especial, algo que não é banal. É a coisa mais importante que você tem no relacionamento com Deus. Você está usando essa coisa mais importante que você tem e está falando da pessoa que mais te inferniza nessa vida. Você está orando pelo perseguidor. Veja bem, é pelo perseguidor. Não é pelo colega chato do lado ali, seu amigo ali do lado, que ele te irrita. Pode ser que ele não seja um perseguidor, entende? Ele pode não ser perseguidor, existem perseguidores. Você deve orar por eles, mas não no sentido de que ele é um inimigo do evangelho, só porque ele é chato, ele toma o meu café, ele não deixa o biscoito para mim quando vai comer lá o lanche, sei lá. Me perdoem os exemplos, mas é para a gente ter noção de que a gente não deve tanto com sede ao pote, certo? Às vezes a gente acha algo que a Bíblia está falando para a gente e na verdade ela não está. A gente que está enfiando significado ali. Ore por seu amigo chato do trabalho, ore por aqueles que não deixa biscoito para você, não deixa café para você, tá bem? Se você sofre disso, eu, graças a Deus, não sofro disso. São coisas banais, mas às vezes coisas banais são importantes para a gente mostrar a, a convivência, para a gente mostrar o amor cristão. E é até em coisas banais que a gente mostra que o amor faz a diferença. Entende? Por isso que eu estou falando de banalidades. A gente está no ponto 3. Uma coisa que é um detalhezinho da vida. Às vezes, um bom dia com um tom não de ser seco, num tom amoroso, ou uma postura de que você se importa com aquela pessoa chata, talvez, né? Voltando àquele nosso exemplo, e mostrar nos pequenos detalhes que o amor cristão faz diferença. Onde é que tem a diferença? É nos detalhes. Onde é que o amor faz diferença? É nos detalhes, nas banalidades. E é esse o padrão do amor cristão. Todo esse panorama que a gente viu até agora, que não é fácil, não é lá simples. Quer dizer, simples não é fácil. Simples não é fácil, não é muito complexo. É fácil de entender. Jesus é o Senhor de todo o universo. Ele é que ele vai ser o justiceiro, ele vai punir toda a injustiça nesse mundo. Isso a gente vê em Apocalipse. Apocalipse trata muito sobre isso. Então, nós não estamos mais na postura de justiceiros de Jesus, estamos na postura de súditos desse rei do universo. E como súditos, nós temos que segui-lo. E como ele agiu, amando o inimigo, orando pelo perseguidor, fazendo a diferença por meio do amor, certo? Então, vamos ver a aplicação a uma frase importante de um evangelista, tá? Chamado Stanley Jones, grande missionário metodista, certo? Missionário e teólogo. Há 3 níveis na vida. O nível mais baixo é o nível demoníaco, onde devolvemos o bem com o mal e o amor com o ódio. Acima temos o nível legal. Nele devolvemos o bem com o bem e o mal com o mal. Além deste está o nível cristão, no qual devolvemos o mal com o bem, o ódio com o amor. Qual desses níveis é o de poder? Tenho certeza que os 2 primeiros são de fraqueza, mas o nível mais alto é o cristão. Certo?
é uma frase que pode nos ajudar a entender essas dinâmicas. Olha, se você observar um grupo, vamos supor dois grupos, um que seja. Esse grupo está fazendo bem, esse aqui é o grupo A, grupo B. O grupo A, ele sempre trata bem o grupo B, ele sempre trata com amor. E o grupo A, assim, de graça, né? Trata com hostilidade o grupo B, perdão, trata com hostilidade o grupo A. Ele trata com incompreensão, com ódio, mas não faz sentido. Esse seria o nível demoníaco, segundo Stanley Jones, tá? O outro nível que ele está falando seria o nível legal, né? Tipo, não é legal de uhul, que legal, muito show. Não, é legal de lei, legalidade, certo? Olha, você está agindo com bem para mim. Esse grupo aqui está agindo bem com esse grupo. Ah, vamos retribuir com bem, né? Ah, esse grupo aqui está fazendo maldade com esse grupo. Não, ele deve ser punido. Vamos agir com o mal, né? É um nível importante, né? Esse é um nível que cuida da criminalidade, que cuida de prender os transgressores da lei, certo? Lei não no sentido bíblico, né? De lei de Moisés, né? Lei de Deus. Ele está dizendo sobre lei legal, né? Lei da legislação do Brasil, dos Estados Unidos, da humanidade, certo? Cada povo tem sua legislação. E temos o terceiro nível, que deve ser o nosso, que é o fora do padrão, é o nível que não faz sentido na cabeça do mundo, é o nível que frita os miolos. Como assim? Como assim? É o nível que sofre o mal e responde com o bem. É o nível que sofre ódio e responde com amor. E essa é só uma ilustração que Stanley Jones faz para nós, para compreendermos melhor como agir de uma forma cristã. E por fim, claro, tudo que é bom uma hora acaba, né? Como diz o velho ditado. Nós temos o nosso fim da revista, que é a conclusão de que amar os nossos inimigos é algo fora do comum, é algo ímpar, é algo que deve ser visto como a diferença do meio. Seria muito bom que todos agissem assim, mas infelizmente não agem, né? Haveria muito menos violência, hostilidade nesse mundo se nós amássemos os inimigos, certo? O cristão, ele é algo ímpar, é algo único, ele é algo que deveria ser especial no meio de compreensão, de, de amor, de, de empatia, algumas outras aplicações práticas para a nossa vida, e essa revista dá essa deixa, perguntando se estamos vivendo essa diferença. Você está vivendo essa diferença na sua família? Talvez você procura não devolver as humilhações que você sofre para que a relação não vire uma briga constante? Será que você usa esse princípio cristão na sua família quando alguém vem com ódio, você devolve com amor? Será que estamos vivendo essa diferença na vizinhança, com os vizinhos, com aquele cidadãozinho ali que tem um som alto, com aquele cidadãozinho ali que é de outra religião e é hostil a você, ele não te compreende? Será que estamos vivendo isso? Será que você tem vivido isso com a pregação do Evangelho? E não só falar, olha, tá vendo? Jesus te ama, mas mostrar o amor de Jesus por aquela pessoa.
mesmo que ela não se converta, mostrar o amor de Jesus a ela mesma, assim, independente de ela a semente da palavra ter germinado nela? Será que nós temos vivido isso no trabalho e na escola? Será que nós temos vivido isso nas nossas igrejas? Será que estamos vivendo a diferença do amor cristão? Ou a gente não consegue engolir sapo por causa do amor ao próximo? Ou a gente não consegue segurar a língua, não consegue segurar o nosso dedo nervoso na hora de responder aquela mensagem? É que absurdo que aquela pessoa disse isso, eu tenho que responder com mais ódio, com mais agressão, para que ela tenha uma lição. Será que a nossa postura é uma postura que Jesus teria com o celular, com o computador, com as redes sociais? Será que quando olhamos as redes sociais, né, nós estamos vendo que a pessoa posta algo que nós discordamos, a gente responde isso com um ódio ou a gente responde isso com amor? Inclusive, a correção pode ser feita por meio do amor. A gente pode corrigir visando o bem daquela pessoa. Ou a gente corrige o outro visando a esculhambação, visando destruir aquela outra pessoa, destruir a reputação daquela pessoa, porque ela discordou de você. Será que estamos vivendo essa diferença no meio das brigas, quando a gente vê várias reviravoltas políticos, econômicos, às vezes até religiosos? Será que quando a gente tem discordâncias nesses grupos, a gente, em vez de tentar ser uma ponte conciliadora, a gente, na verdade, toma um lado, toma um ponto de vista único e quer destruir o ponto de vista opositor? Estamos vivendo essa diferença no meio cristão? Você está vivendo essa diferença no meio cristão? Fica agora essa reflexão dessa conclusão e espero que, caso não há essa diferença em sua vida ou em pontos da sua vida, e admito que não é fácil ter toda essa coerência em todos os pontos da vida, mas não é impossível. Vamos lembrar que o nosso Senhor, Ele é misericordioso e Ele é capaz de nos transformar dia a dia mais e mais para que nós possamos viver essa diferença. Amém? Eu desejo a você um ótimo resto de domingo para você que está assistindo numa manhã de domingo. Eu desejo a você uma ótima refeição com a sua família. Eu desejo a você uma ótima semana. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fiquem bem.